Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira selvagem, 3 de fevereiro, agora na Espanha, 10 horas e 4 minutos no Brasil, 6 e 4 da manhã. Gente, eu vou falar dos fatos já já, o que está proporcionando toda essa carnificina, não só no mundo cripto, mas também no mundo TradeFi. Futuros de Nasdaq chegou a estar caindo quase 3%, agora está menos 1,7%, S&P também tombando, bolsas asiáticas, europeias, tudo tombando por conta da guerra tarifária do Trump. O mercado achava que era um mero discurso de campanha, mas o Trump basicamente está concretizando tudo o que ele prometeu na campanha. O impacto no comércio exterior norte-americano está sendo estimado, já que ele tarifou o México em 25%, tarifou o Canadá em 25%, tarifou a China em 25% e vai tarifar a União Europeia. O mercado agora está estimando que o comércio exterior norte-americano vai ficar impactado entre 1,3 e 1,6 tri de dólares, o que pode, teoricamente, causar uma retração de até 5% do PIB norte-americano. Já vou falar disso tudo, isso não vai acontecer. O Fed vai ser obrigado a rodar a tal da maquineta de impressão de dinheiro. Já vou falar disso tudo e como isso vai levar a BTC para um patamar acima de 300 mil dólares por BTC. O que faltava, na verdade, era algo assim, para alavancar ainda mais o mundo cripto. Os Estados Unidos, se o Fed não botar a maquininha de impressão para cantar, eles vão enveredar numa mega recessão. Mas vamos falar do gráfico primeiro. Os fatos, eles superam de forma épica e inacreditável a mais fértil de todas as imaginações. No ciclo anterior, de 2020-21, as grandes retrações da BTC ficaram entre 25% e 35%. Neste ciclo, as retrações têm orbitado entre 15% e 25%. A primeira grande retração aconteceu na semana que começou em 10 de julho, onde a BTC caiu basicamente de 32 mil dólares e retraiu até 25 mil dólares. Ou seja, ficou ali em torno de 20%. A segunda grande retração foi quando a BTC caiu de 73777 na semana que começou em 11 de março e acabou buscando uma retração de 28%. Bateu 29%. Chegou a bater na mínima 49.681. Então a gente está num ciclo onde as retrações estão entre 15% e 30%. A maior retração foi essa, de 73777 até 49 mil dólares. Passou um pouco de 25%, mas também não alcançou os 35% do ciclo anterior. Essa retração até agora a BTC saiu de 109.355 e recuou 17,6%. Pode até recuar um pouco mais. Já vou falar disso. Agora eu vou analisar eu estou no gráfico semanal, ancorado pela nossa grade de expansão logarítmica exponencial. Agora eu vou para o gráfico diário da BTC para mostrar para os senhores que a gente está testando um patamar de suporte que já foi uma resistência também, bateu aqui, não conseguiu avançar, aí explodiu logo depois da eleição do Trump para 108.353, mas é uma região de suporte que foi defendida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É a 10ª vez que a gente defende o preço da BTC nessa região entre 94 mil e 89, que foi a mega agulhada do dia 13 de janeiro. 89.256. Igualmente, exatamente como aconteceu em todas as defesas anteriores desse patamar de preço, é um suporte poderosíssimo. Já foi uma resistênciazinha, foi superada, buscamos 108, depois recuamos para testar esse suporte, depois buscamos 109.588 e agora a gente está novamente testando esse patamar. Na verdade, a gente buscou esse patamar e agora está ligeiramente acima. O que eu quero reportar para os senhores? Essas corretivas, apesar de assustar muitos incautos e para quem está no primeiro ciclo, essas corretivas elas funcionam como uma espécie de expurgo para o mundo cripto.
eliminam muita porcaria do mercado. Tem altcoins que não vai voltar mais, basicamente. Mas aquelas altcoins que vão sobreviver, ou seja, que basicamente continuam desenhando fundos ascendentes, vocês podem ter certeza que na próxima etapa, no próximo ciclo de expansão da BTC, vocês podem ter certeza que elas vão vir mais fortes do que nunca. O trabalho dos senhores, e o meu trabalho também, é estar posicionados naquelas que vão sobreviver. Vocês têm que analisar o mercado da seguinte maneira. Essa turbulência da guerra tarifária do Trump tem em nível, analisando em níveis de importância macroeconômica, está no mesmo nível de uma guerra russo-ucraniana, talvez esteja ali, seja um pouco menos grave que a guerra russo-ucraniana, mas está no mesmo nível de um despejo de 180 mil BTCs pela EMT Gox, ou o carry trade do iene, talvez seja um pouquinho mais grave agora. O lançamento daquelas meme coins pelo Trump e da Melania, que drenaram do Others, que é o market cap que mede a capitalização de todo mundo cripto, com exclusão do top 10, drenaram 35 bi do market cap do Others, deu ali um baque também. Não, é um pouquinho mais grave que a confusão da DeepSeek, mas essas crises, elas também têm o condão de expor algumas verdades. Essa é a grandeza dessas crises. Eu, particularmente, não acho que a BTC vá perder esse suporte. Mas se perder, logo abaixo tem uma laje, que é a MM200. Como em todas as crises, elas acabam tendo um viés de clarividência, mostrando verdades que estavam na nossa cara, mas a gente não conseguia enxergar, a exemplo de todas as outras crises anteriores, eu tenho para mim que a grande verdade dessa crise foi mostrar que a BTC está se transformando num grande índice que mede o interesse global pela força computacional descentralizada. A exemplo do que a NVIDIA está se transformando em termos de referência pelo interesse global em forças computacionais centralizadas. Porque a NVIDIA já vale mais de 2... Agora já chegou a valer quase 4 tri, agora vale 2,9 tri. Está quase 3 tri, depois daquele mega dump imposto pela DeepSeek. Então, como a NVIDIA já valeu quase 4 tri, já foi a empresa mais valiosa do planeta, agora está ali no top 10 e ainda vale 3 tri, basicamente, a NVIDIA se transformou num grande índice de interesse global pela força computacional centralizada. E a BTC se transformou num grande índice pelo interesse global numa força computacional descentralizada. Então eu botei esses dois gráficos aqui no diário. O gráfico de cima é a NVIDIA e o gráfico de baixo é a BTC. Vocês vejam a simbiose movimentacional que existe entre o interesse global por forças computacionais centralizadas, que é basicamente ostentado pela performance da NVIDIA, e o interesse global por forças computacionais descentralizadas, que é basicamente ostentado pela BTC, que é o gráfico de baixo. Vocês vejam que a NVIDIA, ela basicamente dita o que vai acontecer com a BTC com um delay de 3 dias. Eu vou repetir, a NVIDIA, como ela ostenta o interesse global por forças computacionais centralizadas, e a BTC, ela ostenta o interesse global por forças computacionais descentralizadas, tudo o que acontece com a NVIDIA dá 3, no máximo 4 pregões, acontece com a BTC. Então aquele mega dump que a NVIDIA sofreu, perdendo mais de $500 bilhão de market cap há 4 pregões atrás, agora está acontecendo com a BTC. Só que se a gente olhar o gráfico da NVIDIA no diário agora, a NVIDIA está beijando a MM200. Então, isso indicia o que vai acontecer com a NVIDIA. Ela está testando uma laje em termos de suporte. A NVIDIA vai voltar invariavelmente para a nuvem, que, teoricamente, é a faixa de justiça do preço.
Até porque a NVIDIA está absolutamente sobrevendida. 1, 2, 3, 4, 5. A gente está indo para o 6º corpo real vendedor aqui no Heikin Nash. E testando absurdamente esse patamar de suporte, que é a média móvel de 200 períodos. Então, por que eu falo que a BTC pode até eventualmente testar a MM200? Porque se a NVIDIA ameaçar perder a MM200, vai acontecer uma fenomenologia. A NVIDIA vai agulhar e voltar para a MM200. Nesse momento, a NVIDIA ainda não perdeu a média móvel de 200 períodos. E é muito provável que nem perca, que seja, se efetivamente ela der uma agulhada mais profunda, a BTC pode teoricamente até buscar 80 mil, mas vai ser um efeito elástico. Rapidamente, a própria NVIDIA vai voltar para cima da MM200 e a própria BTC vai voltar para dentro desse patamar congestional. O fundo dessa congestão já foi defendido 10 vezes, eu não acredito que a gente não vai defender agora. Mas como a BTC está ostentando uma relação simbiótica com a NVIDIA, é muito provável que se a NVIDIA defender a média móvel de 200 períodos e a NVIDIA virou o grande índice que mede o interesse global por forças computacionais centralizadas e a BTC virou o grande índice que mede o interesse global por forças computacionais descentralizadas e há uma relação simbiótica entre ambas e tudo que acontece com a NVIDIA 3 pregões depois acontece com a BTC, então a gente está vivendo o delay daquele dump da NVIDIA. Gente, vocês precisam entender uma coisa, o mercado ainda está digerindo toda a confusão que aconteceu, que está acontecendo em razão da guerra tarifária do Donald Trump. Vocês precisam entender uma coisa, esse é um daqueles dias em que você precisa fazer o possível para sobreviver nesse mercado, porque o que vem por aí para os Estados Unidos da América não é brincadeira. Vocês precisam olhar para o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, que os Estados Unidos estão se fechando para o mundo. 25% de tarifa contra o México, 25% de tarifa contra o Canadá, 10% de tarifa contra a China e vai tarifar a União Europeia. Eu já vou falar dos fatos, mas vocês precisam olhar o que aconteceu com o último país que fez isso, que foi o Reino Unido com o Brexit. Vocês precisam olhar o que restou do Reino Unido hoje. A mega crise econômica, social, política em que o Reino Unido acabou chafurdado. Na lama, uma gravíssima crise econômica, social, política. Desde do plebiscito do Brexit, já passou pelo Reino Unido David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, depois foi o Rishi Sunak e agora o Starmer. O problema não é quem está ocupando a Downing Street número 10. O problema do Reino Unido é que eles viraram as costas para a zona do euro, para a União Europeia, eles basicamente desprezaram a União Europeia e semana passada quem estava lá em Bruxelas mendigando lá um acordo tarifário de engenharia pesada, de mecânica pesada e que a Alemanha já disse não e que não vai, e provavelmente não vai passar, ou seja, o Reino Unido está na mais absoluta M. Antes do Brexit, uma libra esterlina valia 1,6 euros. Hoje vale 1,20 ou 1,19. E é só ladeira abaixo. Vocês precisam olhar para os Estados Unidos de amanhã, olhando para o Reino Unido. O que os Estados Unidos estão fazendo é um Brexit norte-americano. Eles estão desembarcando do mundo, só que o que vai acontecer é que o mundo talvez não possa literalmente desembarcar dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos vão viver o seu momento pós-Brexit. Escutem o que eu estou falando. Na seara fática, guerra comercial de Donald Trump vai fazer com que o Bitcoin suba de forma absolutamente violenta. Um analista aqui na Cointelegraph está dizendo que o mundo está prestes a presenciar um dos movimentos de expansão do M2 mais violentos da história. Gente, o que está acontecendo é o seguinte. O comércio exterior norte-americano vai ser retraído entre 1,3 e 1,6 tri.
Eles estão achando que o efeito disso no PIB pode ser uma retração de 5 pontos percentuais no PIB americano. Gente, só não vai acontecer uma tragédia macroeconômica nos Estados Unidos porque o Fed vai entrar com a maquininha de impressão a todo vapor. Gente, se vocês conseguirem sobreviver a esse dump da BTC, vocês basicamente estarão multimilionários. Vocês viram a dominância? A dominância explodiu para 64%. Chegou a bater 64,33%. Gente, vocês podem ter certeza de uma coisa. No próximo dump da dominância, eu vou repetir, a dominância retomou o seu viés de alta, tá? Por isso que eu tô falando que a BTC tem chance de agulhar para algo próximo a 80 mil, mas rapidamente vai voltar para cima de 93, 95. Mas a dominância voltou para dentro da sua canaleta virtual de alta e formou uma alta mais alta, ou seja, a dominância tá num viés de alta. Isso aqui acabou sendo uma grande armadilha de ursos. A dominância pode facilmente ainda voltar a escalar, mas o que eu quero dizer para os senhores é o seguinte: essa turbulência vai passar e se vocês sobreviverem a essa turbulência, se vocês estiverem vivos no mundo cripto e sobreviverem a essa turbulência, esse ciclo vai cunhar multimilionários como os ciclos anteriores sequer chegaram perto. Eu vou repetir, a dominância sim, retomou a tendência de alta, ela pode beijar aqui a aresta superior, ali próximo de 70%, que seria aqui, ó, o pico ali nem chegaria no pico, né? O pico ficou em 73,63, que desenhou o fundo do inverno cripto de 2021. Mas a gente pode se aproximar de 70% para depois desenhar um dump. O que eu quero dizer para os senhores é o seguinte: a dominância não vai ficar assim por muito tempo, as altcoins também não vão ficar assim por muito tempo. Esse cenário de terra arrasada é um cenário completamente bizarro, épico. O mundo vai voltar a ostentar um grande interesse por forças computacionais centralizadas, o que vai levar a NVIDIA a desenhar novas máximas históricas de todos os tempos e vai arrastar a BTC num segundo momento. Não ousem estar desembarcados. Eu sei que a maioria não tem dinheiro mais para comprar, mas quem tiver, meus amigos, esse ciclo vai cunhar uma quantidade de multimilionários que os ciclos anteriores sequer sonhou. Futuros de Nasdaq tombando, chegou a tombar quase 3%, agora está 2% e alguma coisa. Ainda nos fatos, um ETF de LTC de Litecoin provavelmente será aprovado antes de um ETF de XRP. Gente, alguma movimentação muito grande está acontecendo na SEC nesse momento, porque a Bloomberg reportou que um ETF de LTC pode ser aprovado a qualquer momento. Vamos ver exatamente como isso vai se desdobrar. Na seara geopolítica e finanças internacionais, a realidade das tarifas e da guerra tarifária do Donald Trump deixou os mercados muito nervosos, porque agora, gente, os mercados basicamente, eles estavam achando que essa ameaça tarifária do Trump era um discurso de campanha, que o Trump não iria concretizar todas essas ameaças. Mas agora, pelo andar da carruagem, o Trump vai tarifar também a União Europeia. E a União Europeia já deixou um duro recado para os Estados Unidos. Eles vão retaliar forte. Os Estados Unidos estão indo na mesma linha do Brexit do Reino Unido. O último país que virou as costas para a União Europeia, que foi o Reino Unido, está chafurdado na lama política, econômica, social. Essa rotatividade de primeiros ministros no Reino Unido, né, desde a aprovação do plebiscito do Brexit, então já caiu David Cameron, depois Theresa May, depois Boris Johnson, depois Liz Truss, depois Rishi Sunak, agora o Starmer está lá em Bruxelas mendigando um acordinho tarifário mequetrefe de mecânica pesada, que a Alemanha já disse não. Ou seja, e a violência urbana nos grandes centros urbanos no Reino Unido explodiu. Agora o Reino Unido está caçando os imigrantes ilegais, a exemplo dos Estados Unidos, porque eles querem achar um Cristo para a crise deles. Mas, na verdade, a crise do Reino Unido
foi startada com o desembarque da União Europeia. O que o Reino Unido está vivenciando hoje é o que os americanos vão vivenciar lá na frente. Gente, o dólar norte-americano vai ter o mesmo destino da libra esterlina, que saiu de 1,70, 1,60 euros e hoje vale ali 1,20, indo para 1,17. Vocês não ousem estar desembarcados, porque os Estados Unidos têm o que o Reino Unido não tem, que é uma máquina de impressão de riqueza à torto e à direito, e eles vão botar essa máquina para cantar. Vocês podem ter certeza. O Fed não vai deixar a economia norte-americana retrair 5%. Vocês podem ter certeza disso. O Fed vai botar a máquina de impressão para cantar. E quando ela cantar, a BTC vai explodir para 300 mil dólares. E ainda nos fatos, funcionários do FBI agora estão sendo obrigados a revelar o papel de cada um nas investigações de 6 de janeiro. Eles têm até a próxima segunda-feira para dizer o que eles fizeram quanto à investigação de 6 de janeiro, que foi a invasão do Capitólio. Eles têm que dizer quem eles investigaram, quem eles ainda estão investigando, quem eles indiciaram, e o Trump promete uma dura retaliação. Agentes e funcionários de carreira achavam até ontem que o FBI era uma instituição de Estado, um órgão de Estado, isento, imune, completamente imune a influências políticas, mas funcionários de carreira estão se aposentando, dizendo que os Estados Unidos viraram uma república de bananas, que há um claro clima de vendetta, de vingança se espraiando pelo primeiro escalão norte-americano. Gente, isso tudo também vai impactar a economia norte-americana num segundo momento. Gente, a BTC está testando um suporte defendido 10 vezes, que é o suporte entre 89 e 94. Por enquanto, defendeu numa primeira paulada, defendeu, voltou para cima de 94, mas diante da bizarrice com que essa corretiva está se desdobrando, é possível que a BTC agulhe até algo próximo de 80 mil dólares, que seria a MM200. Dificilmente a gente perderia esse patamar, porque aqui também tem outra laje em termos de suporte, que é o topo de 70 e poucos mil, que foi o topo de março de 24. Chegou a bater 7,3, 777, então a BTC teoricamente poderia agulhar até para esse patamar, o que eu acredito que não vai acontecer, mas se acontecer, na minha leitura, a BTC cairia sozinha, nem levaria as altcoins, porque claramente as altcoins não têm nem mais força para cair. Enfim, daqui a pouco eu volto, vou analisar as principais altcoins, Avax, Solana, TRX, Polkadot, Kusama, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.